Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula de Física 2, do livro 2. Temos aqui uma aplicação de trabalho da força elétrica. Uma carga elétrica de intensidade Q igual a 10 microcoulomb, que está no vácuo, cuja constante que você está vendo aí, 9 vezes 10 a nona, gera um campo elétrico em dois pontos A e B, conforme a figura. Sabendo que a constante eletrostática no vácuo, nós já vimos 9 vezes 10 a nona, o trabalho realizado pela força elétrica para transferir uma carga Q de 2 microcoulomb do ponto B até o ponto A em milijoules igual a. Vamos verificar primeiro a distância do ponto B até a carga, que é de 1 metro, que está aí de roxo. Como também a distância do ponto A até a carga Q, que está aí de azul, que vale 2 metros. Sempre que tivermos duas cargas, que você está vendo aí de vermelho e de verde, nós vamos usar a seguinte relação. K vezes Qzão vezes Qzinho sobre 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Vamos substituir os valores de acordo com as nossas informações. Temos que o K está de azul, ele vale azul escuro, 9 vezes 10 elevado a 9. Nossa carga, o Qzão, 10 microcoulomb, 10 vezes 10 menos 6. Nosso Qzinho, 2 vezes 10 menos 6. Nossa distância de A, que vale 1 metro, que está de roxo. E a nossa distância de B, que vale 2 metros, que está de azul claro. Multiplicando 9 vezes 2, nós vamos ter a seguinte coisinha. 18 vezes 10. Olha o que nós temos com 10, os expoentes. 10 elevado a 9 com 10 elevado a 1. Então, 9 com mais 1, 10. 10 com menos 6, 4. 4 com menos 6, menos 2. Então, temos 18 vezes 10 elevado a menos 2. De onde saiu esse 1 meio? Observe no parênteses. 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 2 dá 0,5. Então, 1 menos 0,5 dá 0,5, que é 1 meio. Logo, 18 dividido por 2, vamos ter 9 vezes 10 menos 2 joules. Só que, nessa questão, ele quer a resposta em milijoules. Acrescentando 0 no 9, vamos ter 90. E acrescentamos o menos 2, ficando menos 3. 90 vezes 10 menos 3 vai ficar 90 milijoules. No caso aqui, nossa resposta é o item A. Questão de número 2. Os pontos P, Q, R e S são equidistantes. Quer dizer, eles estão numa mesma distância das cargas localizadas nos vértices de cada figura a seguir. Sobre os campos elétricos resultantes, é correto afirmar que observe que todos os itens eles falam em campo elétrico nulo. Nós temos duas maneiras de resolver essa questão. Primeira, se tivermos triângulos ou quadrados, temos que verificar a seguinte coisinha. Se o campo elétrico resultante for nulo, em caso de triângulo, nós temos que procurar triângulos em que os vértices tenham, todos eles tenham o mesmo sinal, que ocorre em P e ocorre em Q. No caso de quadrados, nós temos que procurar quadrados em que os vértices opostos apresentem o mesmo sinal, que no caso nós vamos encontrar no ponto S. Porém, vamos aqui aplicar o conceito de campo elétrico de afastamento e campo elétrico de aproximação. Se a carga for negativa,
o campo elétrico se aproxima. Se for positiva, ele se afasta. Na primeira figura, verifique de azul que minha carga é negativa. Então, meu campo elétrico ele vai se aproximar da carga. Já na esfera de vermelho, que é negativa, ele também vai se aproximar. E na esfera de roxo, ele também vai se aproximar porque é negativa. Verifique que o campo formado, os vetores vermelho e roxo, eles formam um ângulo. Logo, vamos aplicar a regra do paralelogramo e vai resultar numa força resultante no sentido para baixo de verde. Logo, o verde que está para baixo e o azul que está para cima, eles vão se anular, dando um campo elétrico resultante igual a zero. Na segunda figura, nós temos aí a carga de azul sendo positiva, então temos o campo elétrico de afastamento. Já de vermelho, como a carga é positiva, meu campo elétrico também será de afastamento. Como também a carga que está de roxo, como é positiva, meu campo elétrico também é de afastamento. Verifique novamente que o vermelho com o roxo ele forma um ângulo. Aplicando aí a regra do paralelogramo, vamos ter um vetor resultante para cima de verde. Logo, o verde com o azul, como tem sentidos contrários, eles vão se anular e vai dar igual a zero. Na terceira figura, verifique que a carga de azul é negativa, então campo elétrico de aproximação. Já a carga que está de vermelho é negativa, também ocorre uma aproximação. Porém, a carga que está de roxo é positiva, logo vai ter um campo elétrico de afastamento. A mesma coisa ocorre com a carga de azul, azul escuro, que está positiva e ele vai ter um campo elétrico de afastamento. Observe que eles vão formar um ângulo entre eles, resultando nesse campo elétrico de cor verde, que será meu campo elétrico resultante. Logo, ele não vai se anular com ninguém. Então, não temos um campo elétrico aí nulo. Vamos ter um campo elétrico com um valor qualquer. Na última figura, nós temos aí a esfera de azul sofrendo um campo elétrico de aproximação. Já a esfera vermelha, como é positiva, ele vai sofrer um afastamento. A esfera roxa, como é negativa, vai sofrer uma aproximação. E a esfera azul escuro, como é positivo, vai sofrer um afastamento. Verifique que o azul claro com o roxo, eles vão se anular, assim como o vermelho com o azul escuro. Logo, o teu campo elétrico resultante, no caso, será zero. Então, de acordo com o que nós vimos, meu campo elétrico resultante será zero em P, Q e S. No caso, e o nosso item que vamos escolher é o item B. Uma carga que está fixa no espaço. A uma distância d dela existe um ponto P, no qual é colocada uma carga de prova Q0. Considerando esses dados, verifica-se que no ponto P, então, nós temos aí marcado de azul uma carga Q e uma distância d. Nós já sabemos que o potencial elétrico é dado por K vezes Q sobre D. O teu potencial elétrico, que está de vermelho, VA, ele é inversamente proporcional à tua distância D. Quer dizer que quanto maior for o potencial, menor a distância. E quanto menor for a distância, maior o potencial. E vice-versa. Porque eles são inversamente proporcionais. Logo, o meu potencial ele está relacionado diretamente proporcional à carga elétrica de azul e inversamente proporcional a D. Então, de acordo com os itens, podemos concluir que o meu potencial elétrico, devido à carga Q, diminui com o inverso da distância D. Nesse quadro, nós temos aqui uma relação entre o campo elétrico
e do potencial elétrico em condutores esféricos. Significa dizer que no interior de uma esfera, meu campo elétrico ele é sempre zero. Que na sua superfície ele é dada por K vezes módulo de Q sobre 2R ao quadrado. Quando ele está externamente desse condutor esférico, é dado por K vezes módulo de Q e a distância dele até o centro dele é ao quadrado. Observe que o potencial elétrico, tanto no interior como na superfície, é dada pela mesma fórmula, K vezes Q sobre R. Quer dizer, tanto internamente como na superfície, os potenciais elétricos são iguais. Quando for externamente, teremos potencial elétrico igual a K vezes Q sobre D. Na questão 4, nós temos a aplicação de um condutor esférico. Vamos ver como resolver essa questão. O corpo metálico maciço, representado na figura, distingue-se as regiões 1, 2, 3 e 4 na superfície e 5 no interior. O corpo condutor com carga elétrica Q, que você está vendo aí, em equilíbrio eletrostático, está isolado e muito distante de outras cargas elétricas. Representando os potenciais elétricos mencionadas regiões, respectivamente por V1, V2, V3, V4 e V5, é correto afirmar: como nós acabamos de ver, o nosso potencial elétrico, tanto na superfície como internamente, ele é igual para todos. Então vamos procurar o item em que os potenciais são todos iguais. Vamos verificar que no item D, o potencial de 1 é igual ao potencial de 2, que é igual ao potencial de 3, igual a 4, igual a 5. Então, essa é a nossa resposta. Questão de número 5, questão que envolve potencial elétrico. Considere uma esfera condutora carregada com carga Q, que possui um raio R. Potencial elétrico dividido pela constante eletrostática no vácuo. Lembrando que o nosso vácuo 9 vezes 10 elevado a 9. Mas preste atenção na questão. Dessa esfera em função da distância D, medida a partir do seu centro. Está descrito no gráfico a seguir. Qual é o valor da carga elétrica Q em Coulomb? Então, ele quer saber o valor da carga elétrica, estou chamando de cor azul, de Q. Primeiro, vamos ver o que é que nós temos de informação no gráfico. Verifique que na questão ele fala que o potencial elétrico é dividido pela constante K. Então, nós temos aí V sobre K. Ele vale 1 vezes 10 elevado a 5. Sabemos que para esse resultado que você tem de 1 vezes 10 a quinta, ele apresenta uma distância de 0,2 metros. Colocando na fórmula V de A igual a K vezes Q sobre R ou D, tanto faz, e substituindo os valores, vamos ter o seguinte modo. Mas antes, eu vou pegar esse K e dividir por VA, ficando do seguinte modo: VA sobre K igual a Q sobre R. Como na questão aí nós temos um quadrozinho que eu marquei para vocês de preto que vale 1 vezes 10 a quinta, então nessa partezinha quadriculada eu vou substituir por 1 vezes 10 elevado a 5, ficando assim: 1 vezes 10 elevado a 5 igual a Q sobre 2 vezes 10 menos 1, que é a nossa distância, que é 0,2. Logo, multiplicando os meios pelos extremos, vamos ter Q igual 2 vezes 1 é 2, vezes 10. 5 com menos 1 vai dar 4. Então, 2 vezes 10 elevado a 4 Coulomb. Questão 6. Uma esfera condutora descarregada, potencial elétrico nulo, de raio R1, nós temos aí de roxo 5 cm, isolada, encontra-se distante de outra esfera condutora de raio R2, nós temos aí de roxo 10 cm, carregada com carga elétrica Q 3 microcoulomb.
Veja aí que este verde nós temos a carga total nesse potencial, que não é nula, hein? Então, potencial elétrico não nulo, também isolada. Continuando, temos, em seguida, liga-se uma esfera a outra por meio de um fio condutor longo até que se estabeleça o equilíbrio eletrostático. Como ele falou em equilíbrio, podemos já concluir que o potencial elétrico de 1 é igual ao potencial elétrico de 2, V1 igual a V2. Nesse processo, a carga elétrica total é conservada e o potencial elétrico em cada condutor esférico, isolado descrito pela equação V igual a K vezes Q sobre R, onde K é a constante de Coulomb, Q é a sua carga elétrica e R é o seu raio. Verifique que ele já dá a fórmula, uma saída para a gente poder resolver a questão usando a fórmula do potencial elétrico K vezes Q sobre R. Supondo que nenhuma carga elétrica se acumule no fio condutor, determine a carga elétrica final na esfera maior em microcoulomb. Então, como nós vimos, eles estão em equilíbrio. O potencial elétrico de 1 vai ser igual ao potencial elétrico de 2. Podemos então dizer que, pela fórmula dada, K vezes Q1 sobre R1 é igual a K vezes Q2 sobre R2. Verifique de verde que a nossa constante é a mesma, estão no vácuo. Então, mandando elas embora, vai sobrar o quê? Q1 sobre R1, que vale 5, e Q2 sobre R2, que vale 10. Simplificando o 5 com 10, vamos ter Q1 sobre 1 igual a Q2 sobre 2. Multiplicando os meios pelos extremos, teremos Q2 igual a 2 vezes Q1. Logo, como são duas esferas, a soma delas vai dar minha carga total. Então, o meu Q1 mais o meu Q2 vai dar minha carga Q, que é 3 microcoulomb. Substituindo o Q2, que está aí igual a 2Q1, vamos ter Q1 mais 2Q1 igual a 3 vezes 10 menos 6, que é 3 microcoulomb. Somando os Q1, vamos ter 3Q1 igual a 3 vezes 10 menos 6. Simplificando agora 3, vamos ter Q1 igual 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 10 menos 6 coulomb. Logo, a minha carga A2 ela é o dobro de Q1. Então, será 2 vezes 1, 2 vezes 10 menos 6 coulomb. Então, estamos aqui finalizando a aula de hoje. Espero que tenha ajudado novamente. E até a próxima.